Imagine uma jornada transformadora, onde a prosperidade transcende os limites estreitos de contas bancárias e se expande para uma riqueza interior profunda e significativa. Você já se perguntou como Jesus entendia verdadeiramente a abundância, de uma forma tão revolucionária que desafia completamente nossa compreensão moderna de sucesso e riqueza? Seus ensinamentos nos convidam a uma reflexão radical sobre o que realmente importa na vida, muito além dos padrões materialistas que nos cercam cotidianamente. Cada palavra de Jesus sobre prosperidade era um convite para uma transformação interior que ressignifica completamente nosso entendimento de valor e propósito. O conceito contemporâneo de prosperidade parece aprisionado em uma armadilha complexa de números, posses externas e aparências superficiais que nos distraem do verdadeiro significado da abundância. Mas, e se pudéssemos desvendar uma mensagem mais profunda, mais transformadora, diretamente dos ensinamentos de Jesus, que nos liberta dessa mentalidade limitante? Imagine uma perspectiva que não condena a riqueza, mas nos ensina a compreendê-la como uma ferramenta de amor, crescimento e propósito maior. Cada reflexão de Jesus sobre recursos nos desafia a ver além do imediato, a compreender que a verdadeira prosperidade nasce de dentro para fora. Quando mergulhamos profundamente nos evangelhos, descobrimos que Jesus não condenava a riqueza, mas alertava constantemente sobre seus perigos espirituais com uma sabedoria incomparável. Sua visão de prosperidade era radicalmente diferente do que normalmente escutamos em sermões contemporâneos, desafiando nossa compreensão tradicional sobre sucesso e abundância. Ele nos convidava a uma jornada interior, onde os recursos materiais são importantes, mas não definem nossa essência ou valor fundamental. Cada ensinamento de Jesus sobre prosperidade nos lembra que a verdadeira riqueza transcende qualquer medida financeira. Lembram-se da poderosa parábola do rico e de Lázaro? Não era apenas uma história sobre desigualdade econômica, mas um alerta profundo sobre o verdadeiro significado de riqueza e propósito espiritual. Jesus mostrava que a prosperidade genuína vai muito além do acúmulo de bens materiais, revelando as armadilhas perigosas do apego excessivo aos recursos. Cada palavra dessa narrativa nos convida a refletir sobre nossos valores mais profundos, sobre como utilizamos nossos recursos e qual o verdadeiro sentido da abundância. A mensagem ressoa até hoje, desafiando nossa compreensão contemporânea de sucesso. Em Mateus, Jesus nos presenteia com uma reflexão revolucionária. Onde estiver o seu tesouro, ali estará também o seu coração. Mas o que isso realmente significa em um mundo tão orientado por resultados imediatos, conquistas materiais e sucesso individual? Essa frase nos convida a uma jornada de autoconhecimento profundo, onde nossos verdadeiros valores são revelados não pelo que possuímos, mas pelo que verdadeiramente nos importa. Cada palavra dessa máxima nos desafia a olhar além das aparências, a compreender que nossa riqueza interior é infinitamente mais valiosa que qualquer bem material. A prosperidade, segundo Jesus, não é um cheque em branco para o sucesso financeiro, mas um convite transformador para uma abundância que nutre a alma, restaura relacionamentos e transborda em generosidade incomparável. Imagine uma perspectiva onde cada recurso é visto não como uma conquista pessoal, mas como uma oportunidade de amor, cuidado e transformação. Jesus nos desafia constantemente a ver além do imediato, a compreender que prosperar vai muito, além de acumular, mas sim de compartilhar, de servir, de impactar positivamente o mundo ao nosso redor. Cada ensinamento nos lembra que a verdadeira riqueza nasce da conexão, da compaixão e do propósito. Pensemos nos discípulos, homens simples, sem grandes recursos materiais, mas incrivelmente ricos em propósito, fé e capacidade de transformação. Eles entenderam que a verdadeira riqueza não se conta em moedas ou propriedades, mas em vidas impactadas, em amor compartilhado, em esperança restaurada. Cada um deles deixou tudo para seguir um chamado maior,
demonstrando que a prosperidade genuína transcende completamente os limites do mundo material. Suas histórias nos inspiram a buscar uma abundância que vai muito além do que nossos olhos podem ver. Jesus constantemente desafiava a mentalidade de escassez. Ele multiplicou pães e peixes, não para enriquecer seus seguidores, mas para demonstrar um princípio espiritual profundo. Deus opera em abundância quando confiamos verdadeiramente. Cada milagre era um convite para compreendermos que nossos recursos não são limitados pela nossa capacidade humana, mas pela nossa fé e disposição de compartilhar. Imagine uma perspectiva onde a multiplicação acontece não pelo acúmulo, mas pela generosidade, onde cada recurso se expande quando colocado a serviço de um propósito maior. A prosperidade bíblica não é um produto que se compra, mas um processo transformador que se desenvolve através de uma conexão profunda com princípios espirituais fundamentais. Cada ensinamento de Jesus nos convida a uma jornada interior, onde aprendemos que a abundância não é sobre ter mais, mas sobre ser mais. Mais compassivos, mais generosos, mais conectados com um propósito transcendente. Nossa riqueza se manifesta não pelo que conquistamos individualmente, mas pelo impacto que geramos coletivamente. Cada reflexão nos desafia a ver além das aparências materiais. Muitos interpretam erroneamente os ensinamentos de Jesus como uma glorificação da pobreza, mas sua mensagem era muito mais complexa e profunda. Não era uma condenação da riqueza, mas um alerta contra a adoração dela, contra a transformação de recursos em ídolos que nos aprisionam. Jesus nos convidava a uma compreensão mais ampla, onde os bens materiais são ferramentas de amor e transformação, não fins em si mesmos. Cada palavra nos desafia a desenvolver uma relação saudável com nossos recursos, vendo-os como canais de generosidade e não como barreiras de isolamento. Lembrem-se do jovem rico que se aproximou de Jesus? A questão central não era sua riqueza, mas seu apego a ela. Jesus o desafiou a soltar o que o prendia, a dar lugar a uma prosperidade verdadeiramente transformadora. Cada diálogo revelava que nossa verdadeira liberdade nasce quando não somos escravos dos nossos bens, mas administradores conscientes de recursos que nos são confiados. A narrativa nos convida a refletir sobre nossos próprios apegos, sobre como nossos bens podem nos limitar ou nos libertar. Como podemos, então, aplicar essa compreensão profunda em nosso contexto atual? Como transformar nossa mentalidade de consumo em uma perspectiva de abundância espiritual, que verdadeiramente nos liberta? Cada reflexão nos desafia a ver nossos recursos não como conquistas pessoais, mas como oportunidades de amor, crescimento e transformação. Jesus nos convida a uma jornada interior, onde prosperidade significa muito mais do que acumular, significa impactar, restaurar e expandir o bem ao nosso redor. A chave para a verdadeira prosperidade não está em acumular, mas em compartilhar. Não em conquistar individualmente, mas em servir coletivamente. A prosperidade de Jesus sempre teve o próximo como centro, nunca o eu isolado. Cada ensinamento nos lembra que nossa riqueza se multiplica quando a distribuímos, quando nos tornamos canais de amor e esperança. Imagine uma economia baseada não na competição, mas na colaboração, não no acúmulo, mas na circulação generosa de recursos. Observe como Jesus lidava com recursos, com um desprendimento surpreendente, uma sabedoria incomparável e um propósito transformador. Ele não via dinheiro como um fim em si mesmo, mas como uma ferramenta poderosa de amor e restauração. Cada interação com recursos era uma lição profunda sobre desapego, sobre ver além do material para compreender o espiritual. Sua abordagem nos desafia a desenvolver uma relação consciente e generosa com nossos bens. Sua prosperidade era essencialmente relacional. Investia em pessoas, não em portfólios financeiros. Curava, alimentava, restaurava vidas, e isso era sua maior riqueza. Cada milagre, cada encontro, cada recurso utilizado tinha como objetivo central o bem-estar integral do ser humano. Jesus nos ensina que prosperar
vai muito além de acumular. Significa criar ecossistemas de cuidado, de restauração, de esperança renovada. Mas cuidado! Aplicar esses princípios não significa romantizar a pobreza ou condenar o sucesso. É sobre encontrar um equilíbrio divino, uma harmonia delicada entre recursos materiais e riqueza espiritual. Jesus nos convida a ser administradores conscientes, não prisioneiros ou negadores dos recursos. Cada reflexão nos desafia a desenvolver uma sabedoria que vê os bens como instrumentos de amor, não como fins em si mesmos. Os ensinamentos de Jesus nos convidam a uma economia do reino, onde dar é mais importante que receber, onde servir supera ser servido, onde a abundância começa no coração antes de se manifestar externamente. Imagine uma perspectiva econômica fundamentalmente diferente, baseada em princípios de amor, generosidade e propósito coletivo. Cada princípio nos desafia a reimaginar completamente nossa relação com recursos. Imagine uma prosperidade que não depende de circunstâncias externas, mas de uma conexão profunda com princípios divinos de amor, generosidade e propósito transformador. Jesus nos mostra que nossa verdadeira riqueza não está no que conquistamos individualmente, mas no impacto que geramos coletivamente. Cada ensinamento nos convida a ver além das aparências, a compreender que a abundância nasce de dentro para fora. Jesus nos desafia a ver além do imediato. Não se trata de ter mais, mas de ser mais. Não de acumular, mas de impactar. Não de conquistar individualmente, mas de transformar coletivamente. Cada reflexão nos lembra que nossa verdadeira prosperidade se mede não pelo que possuímos, mas pelo amor que distribuímos, pela esperança que geramos, pelo bem que provocamos no mundo. Como podemos, praticamente, incorporar essa visão revolucionária? Começando por reconhecer que nossa maior riqueza não está em nossos bens materiais, mas em nossos valores fundamentais, em nossa capacidade de amar, servir e transformar vidas ao nosso redor. Cada passo nos convida a ver nossos recursos como canais de esperança, não como barreiras de isolamento. Nossa prosperidade se manifesta quando nos tornamos instrumentos de amor. A prosperidade de Jesus sempre foi um convite para uma jornada interior profunda e transformadora. Não se tratava de acumular, mas de desapegar-se daquilo que nos prende e nos limita. Imagine uma perspectiva onde cada recurso é visto não como uma conquista pessoal, mas como uma oportunidade de crescimento espiritual e amor ao próximo. Cada ensinamento nos convida a reimaginar completamente nossa relação com bens materiais, vendo-os como instrumentos de propósito e não como fins em si mesmos. Observe como os ensinamentos de Jesus desafiam nossa cultura de consumo contemporânea. Ele nos convida não para um estilo de vida de escassez ou de negação total dos recursos, mas para uma abundância consciente e generosa. Sua mensagem revolucionária nos lembra que prosperidade não é sobre ter mais, mas sobre ser mais compassivos, mais generosos, mais conectados com um propósito transcendente. Cada reflexão nos desafia a ver além das aparências materiais, a compreender que nossa verdadeira riqueza nasce do amor e do serviço. Sua visão econômica era profundamente subversiva para sua época, desafiando estruturas de poder e compreensões tradicionais sobre riqueza e sucesso. Onde a sociedade via limitação, Jesus enxergava a possibilidade. Onde a cultura promovia competição, ele propunha colaboração e amor. Cada princípio econômico ensinado por Jesus nos convida a reimaginar completamente nossa relação com recursos, vendo-os não como instrumentos de poder individual, mas como canais de transformação coletiva. A prosperidade, segundo Jesus, não é um destino fixo, mas um caminho de transformação contínua, um caminho de aprendizado constante, de crescimento espiritual e de expansão de consciência. Cada recurso, cada oportunidade, cada talento são vistos não como propriedade pessoal, mas como uma responsabilidade compartilhada de gerar bem e esperança. Sua mensagem nos lembra que verdadeiramente prosperar
significa ir além de nossos interesses individuais. Chegamos à metade de nossa jornada de reflexão. Vamos fazer uma pausa para respirar e contemplar o que já ressoou em você. Que perspectivas novas começam a germinar em sua compreensão sobre prosperidade? Jesus nos convida constantemente a um exercício de desapego e ressignificação, onde nossos recursos se tornam instrumentos de amor e transformação. Cada reflexão é um convite para reimaginar completamente nossa relação com abundância. Como podemos equilibrar sabedoria, prática com princípios espirituais de prosperidade? Jesus nunca separou o espiritual do prático. Sua mensagem sempre integrava fé e ação, princípios divinos e realidades humanas concretas. Ele nos ensina que prosperar não é apenas sobre receber, mas principalmente sobre como distribuímos o que recebemos. A abundância flui quando há generosidade genuína e propósito transformador. Sua visão econômica desafia nossos paradigmas atuais de sucesso e realização. Não se trata de acumular para si, mas de criar ecossistemas de suporte mútuo, de restauração e esperança. Cada recurso é visto como uma oportunidade de gerar vida, de expandir possibilidades, de criar redes de cuidado e transformação. Jesus nos convida a ver além da economia linear de consumo e acúmulo. Pensemos profundamente. Como podemos traduzir esses princípios em decisões concretas no nosso dia a dia? A transformação começa com uma mudança radical de mentalidade, de consumidor para colaborador, de acumulador para distribuidor, de competidor para co-criador de uma realidade mais generosa e inclusiva. Cada escolha pequena pode ser uma declaração poderosa de nossos valores mais profundos. A prosperidade de Jesus sempre foi fundamentalmente relacional. Não se trata de ter mais, mas de conectar melhor, de restaurar, de curar, de transformar relacionamentos que muitas vezes são fragmentados pela lógica do individualismo e da competição. Ele nos mostra que nossos recursos são canais de amor, não objetos de adoração, instrumentos de restauração, não barreiras de isolamento. Ele nos liberta da armadilha do materialismo, mas sem cair no extremo da negação total de recursos. É um chamado para uma sabedoria equilibrada, ser bom administrador, não prisioneiro, ser generoso, mas não ingênuo. Cada centavo, cada talento pode ser uma expressão de amor, cada recurso uma oportunidade de expandir o bem ao nosso redor. Jesus nos convida a ver além da economia linear tradicional. Não apenas receber e consumir, mas circular, distribuir, transformar. Sua perspectiva econômica nos desafia a reimaginar completamente nossa relação com recursos, vendo-os não como fins em si mesmos, mas como instrumentos de amor e restauração. Sua mensagem ressoa além de épocas e culturas. Recursos são importantes, mas propósito é essencial. Ter é bom, mas ser é fundamental. Cada ensinamento nos lembra que nossa verdadeira riqueza não está no que acumulamos, mas no amor que distribuímos, na esperança que geramos, no bem que provocamos no mundo. Como podemos incorporar essa visão em nossa vida prática? Começando por ver cada recurso como uma oportunidade de amor, cada centavo como um canal de esperança. Desenvolvendo uma consciência generosa que vai além de interesses pessoais para compreender nosso papel como co-criadores de uma realidade mais abundante e restauradora. A prosperidade de Jesus nos desafia a pensar coletivamente. Não se trata de sucesso individual, mas de impacto compartilhado. Cada recurso, cada talento ganha sentido quando colocado a serviço de um propósito maior, de uma transformação que ultrapassa nossos limites pessoais. Imagine uma economia baseada não na competição, mas na colaboração. Não no acúmulo individual, mas na circulação generosa de recursos. Jesus nos convida a ser agentes de uma abundância que restaura, que cuida, que expande possibilidades para todos. Sua visão nos lembra constantemente que prosperar vai muito além de conquistas materiais. Significa desenvolver uma capacidade de amar, de servir, de gerar vida ao nosso redor. Cada recurso se torna um instrumento de esperança,
quando o vemos com os olhos da compaixão. Não se trata de chegar a um destino fixo de prosperidade, mas de caminhar continuamente em uma jornada de transformação, aprendendo, crescendo, expandindo nossa compreensão sobre a abundância. Cada passo nos convida a ser mais generosos, mais conectados, mais conscientes. Jesus nos desafia a reimaginar completamente nossa relação com recursos, não como donos absolutos, mas como administradores conscientes, não como consumidores isolados, mas como co-criadores de uma realidade mais generosa e restauradora. A verdadeira prosperidade, segundo Jesus, nasce quando abrimos mão do controle absoluto e confiamos em um propósito maior. Quando vemos nossos recursos não como propriedade, mas como uma oportunidade de amor, de cuidado, de transformação, cada centavo, cada talento pode ser uma declaração poderosa de nossos valores mais profundos. Não se trata de quanto temos, mas de como usamos o que nos foi confiado para gerar vida, esperança e restauração. Sua mensagem econômica sempre foi um convite para uma jornada interior, não de acumulação, mas de desapego, não de conquista individual, mas de impacto coletivo. Cada recurso ganha sentido quando visto como um canal de amor. Prosperar, então, não é um destino individual, mas uma construção coletiva. Um movimento de restauração, de esperança, de expansão de possibilidades para além de nossos limites pessoais. Cada escolha importa. Jesus nos convida a ser mais do que consumidores passivos. Nos chama a ser co-criadores de um reino de abundância onde cada recurso é uma oportunidade de amor, cada centavo um canal de esperança. Sua visão transcende épocas e culturas. Recursos são importantes, mas propósito é essencial. Ter é bom, mas ser é fundamental. A verdadeira riqueza nasce quando nos abrimos para um amor maior. Não se trata de ter tudo, mas de dar o melhor. Não de acumular, mas de impactar positivamente. Cada recurso ganha sentido quando colocado a serviço de um propósito transformador. A transformação começa no coração, com uma decisão consciente de ver além do imediato, de confiar em princípios maiores que nossos interesses pessoais. Cada escolha importa. Jesus nos convida para uma jornada de desapego e propósito, onde perdemos para ganhar, onde servimos para prosperar, onde o amor supera qualquer lógica de acumulação. Sua visão econômica não é um manual rígido, mas um convite para repensar completamente nossa relação com recursos. Um chamado para ver além das aparências materiais. Cada decisão financeira pode ser uma declaração de fé. Cada recurso, uma oportunidade de manifestar amor. Não se trata de quanto temos, mas de como amamos. E assim seguimos, aprendendo, crescendo, transformando, descobrindo a cada dia que a verdadeira prosperidade nasce quando abrimos mão do controle e confiamos em um propósito maior de amor e restauração.